paz do Senhor a todos. Mais uma noite aqui agradável aqui em Terra Preta, muito frio, né? Mas graças seja a Deus estamos aí com saúde, com graça, com misericórdia e todos os atributos que Deus tem colocado em nossas vidas. Eu quero compartilhar nessa noite mais um dia de estudo sobre duas obras que andam atreladas, né? Como a gente tem trabalhado esses dias, né? As obras da carne. E hoje nós vamos estar falando de mais duas situações que infelizmente acaba deixando muito irmão, muita igreja, muitas pessoas acabam ficando fora do reino dos céus, porque esses dois sentimentos, essas duas colocações que acontecem, elas têm influenciado tanto espiritualmente quanto também socialmente na vida da igreja. Lembrando que nós somos seres sociáveis. E hoje eu queria falar com os irmãos sobre a porfíria e a inimizade. Mas antes de nós começarmos, vamos estar orando e consagrando este tempo ao Senhor em nome de Jesus. Se você puder, feche os teus olhos, peça a Deus esclarecimento, porque só assim você vai conseguir entender o que a Bíblia tem falado e tem tratado para você. É Deus que esclarece todas as coisas para nós, em nome de Jesus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por esse dia. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada servo, de cada homem e mulher e criança e jovem que ouvir essa palavra, que ela possa fazer morada e acontecer milagres na vida dessas pessoas. Aonde que essa voz alcançar um lar, aonde essa voz conseguir chegar e a palavra de Deus encontrar uma terra fértil, que haja uma colheita de 100 por 1. Abençoa, dá-nos, Senhor, entendimento, sabedoria, não só a mim, mas também a tua igreja, aqueles que glorificam e exaltam o teu nome. Ensina-nos, ó Pai, a buscar a tua presença. Ensina-nos, ó Pai, a glorificar o teu nome, porque tu tens palavra de vida. E nessa noite nós te pedimos, guarda, Senhor, a vida dos pastores, dos obreiros, das irmãs, do ciclo de oração, dos jovens, Senhor, das crianças, ó Pai, de cada departamento da tua casa, do grupo de gestos, ó Pai, do grupo de louvor, que nós precisamos estar, ó Pai, mais unidos, ó Pai, em tempos difíceis, ó Pai, mais unidos, ó Pai, em tempos, ó Pai, de guerra, e estarmos, ó Pai, próximos de Ti. Senhor, nessa noite, dá-nos entendimento e dá-nos, Senhor, a graça e a misericórdia da Tua palavra. Abençoa cada servo, fortalece a cada homem, a cada mulher de Deus, aqueles que estão passando por necessidades, que estão perdendo seus entes queridos, que o Senhor possa visitar esses lares, guardar essas casas, confortar esses corações e vedar, ó Pai, toda ação do maligno na vida deste povo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Guarda, Senhor, o teu povo, livra, Senhor, essa terra, Senhor, essa maldade, Senhor, porque, como lemos em tua palavra, só basta o Senhor dizer basta e isso já teria terminado. Se o Senhor falar chega, acabou, não tem problema, porque o Senhor é dono de todas as coisas, é o Todo-Poderoso. E nessa noite, eu como servo, te peço, me ajuda a compreender e a caminhar na tua presença, porque só assim eu vou entender e saber que tu és o Senhor, tu és o meu Deus, e eu não estou indo por um caminho errado, por um caminho que eu acho que é verdadeiro, porque a tua presença, ela é real no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Como nós estamos lendo no texto de Gálatas 5, né, no versículo 19 a seguir, nós vamos ler o versículo 19, que diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas, quer dizer, todo mundo sabe qual é, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito da qual eu vos declaro, como doutrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amém? Nós, como servos de Deus, nós temos alguns ensinamentos na Bíblia que não tem como você falar que não sabe, não entende, não conhece, não imagina, porque eles são tão claros e tão limpos, são claros como água, né? São transparentes, são límpidos, você não precisa de buscar uma revelação de Deus para saber que o que você está fazendo ou o que eu estou fazendo contraria o que a palavra de Deus nos descreve. Quando nós lemos esse texto de Gálatas 5, o versículo 19 e o 20, nós vamos encontrar duas coisas: inimizades. Bom, se é um prefixo de negação, né? Todas as vezes que você vê a palavra que começa com in, ela está negando algo, né? Então, inimizades quer dizer falta de amizades, né? E se você parar para analisar a Bíblia, a igreja, nós vamos encontrar inimizades profundas, amarguras, né? Se você pegar o dicionário, você vai entender que é ódio, discórdia, intenções e ações fortemente hostis, antipatia, inimizade extrema. Isso é inimizade, segundo o contexto bíblico. Então, quando eu paro para imaginar nessa condição, você tem que entender o seguinte: você não precisa de uma revelação do céu para saber que quem semeia a inimizade está fazendo a obra da carne. Você não precisa disso. É tão simples, tão objetivo, porque Paulo descreve que elas são conhecidas. Ela já é conhecida. Então, lá no livro de Provérbios, se você tiver um tempo depois, dá uma procuradinha que está escrito: 7 coisas o Senhor abomina, e uma delas o Senhor detesta, que é aquele irmão que cria contenda com irmãos, né? Então, se uma coisa o Senhor, se 6 coisas o Senhor detesta, uma ele abomina. E qual é a que ele abomina? A que ele abomina é aquele que cria inimizades entre os irmãos. É sério este assunto, é sério esta condição, porque você e eu, às vezes, achamos que nós estamos corretos, nós temos o direito de fazer, de não querer essa amizade, né? É um direito porque isso aconteceu, mas quando a Bíblia está falando de inimizade, ele está falando de criar esse sentimento no meio da igreja. Se você parar para pensar e para analisar, para criar um sentimento de ódio, de dissensão, de coisas ruins, né, você vai encontrar alguns exemplos bíblicos. Tem um exemplo bíblico que está escrito no livro de Juízes, se não for a meu engano agora, no capítulo 19 e 20, que conta a história do levita que arruma uma mulher, uma concubina, e ela vai embora, e passa um tempo, ele vai para buscar a sua esposa de volta no lado do seu pai, na casa do seu pai. E chegando lá, o pai, ele fica alguns dias lá comendo, se alegrando, porque o sogro gostava muito dele. Mas no 5º dia, no 6º dia, ele não resolve ficar mais, ele vai embora na tardezinha. Já era tarde e o caminho que ele tinha que percorrer era longo. E
ele e seu moço e a sua mulher, eles vão subindo em sentido às montanhas, né? E o moço dele, o funcionário dele, o trabalhador que estava com ele, diz: Senhor, por que nós não nos passamos a noite aqui na terra de Jebuseus, na cidade de Jebuseus, um povoado que tinha próximo, que se tornaria futuramente Jerusalém? Ele fala: por que nós não paramos nessa cidade? E o seu Senhor diz: não podemos parar no meio de povo estranho. Não iremos entrar nessa cidade porque o povo são estranhos. Vamos para Ramá ou vamos subir para uma outra cidade de Benjamim que tem aqui próximo, né? E vamos apertar os passos para que nós chegamos. E ele chega na cidade de Gibeá e chega na praça, fica sentado lá na praça, porque é um costume judaico que quando chega um viajante, alguém o acolha, o leve para casa, cuide dele, lave os seus pés, lave a sua mão. Isso é uma tradição judaica. Só que ele chega naquela cidade, a cidade do povo de Deus, e ele não encontra essa receptividade. Até que chega uma hora da noite, um senhor de idade, um morador daquela vila, que também era da região das montanhas, chama-o, convida para morar para passar aquela noite na sua casa. E quando já ele tinha comido algo, a Bíblia vai relatar isso, ele tinha comido algo, já estava pronto para ir descansar. Uns homens, a Bíblia vai dizer, os filhos de Belial vão até a casa deste homem e dizem para mandar aquele homem para fora, que eles queriam abusar daquele homem. E aquele dono da casa fala: nunca se fez loucura assim em Israel. Nunca se fez tamanha hostilidade. São servos de Deus, são chamados de Deus, né? Mas aqueles homens não quiseram. O dono da casa propôs oferecer a sua filha virgem para aqueles homens abusarem dela. E os homens não quiseram. E o rapaz pega a sua concubina, coloca ela na porta para fora, ela sai, aqueles homens passam a noite inteira violentando aquela mulher e de manhã ela chega e morre na porta da sala, na entrada da casa daquele homem. Aquele homem vai para a sua casa, faz uma coisa que aos olhos humanos a gente fala: meu Deus, como é que pode? Ele parte a sua mulher em 12 pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel. Aí você fala: mas o que tem a ver? Isso é o que gera a inimizade. A inimizade, ela gera morte, ela gera separação, ela gera segregação, ela gera ódio, ela gera antipatia. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o povo de Israel se une, as outras 11 tribos, se unem em Mispa, junto com os filhos dos sacerdotes, Finéias e Hófines, né, os filhos de Eli. Naquele tempo não existia rei em Israel. E eles se revoltam contra Benjamim. A Bíblia vai relatar que eles levantaram naqueles 400.000 homens que pegavam a espada. Benjamim tinha, não fosse meu engano, na média de 30.000 homens. E juntou-se 400.000 homens para ir vingar a morte da mulher do levita. Entendeu o que a inimizade faz? Entendeu o que o ódio faz? Entendeu o que as ações fortemente hostis faz no meio do povo de Deus? E aqueles homens no capítulo 20 entram em guerra. Em outra história, Israel entra na cidade, queima a cidade a fogo, mata todo mundo da cidade, mulheres, crianças, animais,
E alguns homens de Benjamim fugiram para o deserto e para o meio das rochas. E aí você pode me perguntar, e Deus, o que falou para aquele povo? Sabe o que Deus falou para aquele povo? Sobe que eu vou entregar eles nas suas mãos. Povo de Deus, se matando entre si. É o que acontece hoje, meus irmãos. É o que acontece hoje no meio do povo de Deus. Pessoas se matando por placa de igreja. Pessoas se matando por A, B ou C. E nós não precisamos disso. Nós precisamos seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então hoje eu queria trazer para vocês o que a inimizade causou na vida desse povo de Israel naquele tempo. Morreu-se de Israel 28 mil homens, morreu-se de Judá, de Benjamim, 35 mil homens, fora mulheres e crianças. Porque uma ação hostil, foram hostis com aquele homem. Eles não precisavam daquilo, não precisavam fazer aquilo com aquela pessoa, mas fizeram. E isso gerou em cadeia uma reação em cadeia que trouxe a morte, trouxe a destruição no meio do povo de Deus. Então, quando Paulo escreve aqui, não andar, cuidado com as inimizades, né, as situações. Se você pegar a igreja de Corintos, né, antes dessa quarentena, nós estávamos na escola bíblica estudando a igreja de Coríntios, né? E nós estávamos comentando sobre a igreja de Coríntios. Pensa numa igreja cheia de poder, cheia de dons, cheia disso, cheia do dinheiro. Mas pensa numa igreja problemática com relação a inimizades, com relação a intenções, a discórdias, né? A igreja que pensava que um era de Paulo, o outro era de Cefas, o outro era de Apolo, e tinha uns que se achavam de Jesus Cristo, que eram superiores, que não precisavam de ninguém. Então a igreja estava em uma ebulição, não tinha paz, não tinha a liga, né? Não tinha a graça do Espírito Santo trazendo a união para aquele povo. Se você ler o capítulo 1 o capítulo 1 da carta de Coríntios até do 10 ao 17, você vai encontrar essas situações. Você vai encontrar no capítulo 6, do versículo 1 ao 11, Paulo falando para eles, vocês estão devorando uns aos outros, levando questões na justiça perante um ímpio para julgar o caso. Será que não tem ninguém sábio no meio de vós? Essas inimizades que vocês criaram, essas contendas, esses ódios, esses achando, né, que estão, essas brigas por cargos dentro da igreja, por poder dentro da igreja, né? A gente sabe de fatos, né, de pessoas que até chegam a comprar títulos da igreja, né, cargos. Irmãos, quem chama o homem é Deus e tem o seu tempo aprovado por Deus, se nós continuarmos na humildade e na mansidão. Então, não coloque, não crie, não seja um criador de inimizades, seja um agregador, seja um homem ou uma mulher, um jovem que traga união e não a separação, sabe? Mas eu não quero ser amigo. Amizade, nós temos amizade com muita gente, mas nem todos os nossos amigos tomam café conosco, almoçam conosco. Eles são nossos amigos lá fora, nós não queremos o mal deles, que eles vivam a vida deles e nós vivamos a nossa. A amizade, ela está ligada a isso. Fraternidade é a preocupação com os nossos irmãos. E a outra obra da carne que é muito interessante é as porfias, né? Porfias, eu vou traduzir para você em uma palavra brasileira bem conhecida no meio policial, né? Chamada rixa, né? Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Fulano de tal morreu porque ele tinha rixa com o vizinho, tinha rixa com não sei quem. Em outras palavras, ele era um briguento.
Pessoas briguentas, irmãos, é um problema no meio da igreja. Sabe, se briga por tudo. Briga pela cor da cortina, briga pela cor da cadeira, briga pela cor do piso, briga pelo teto, briga pela cor do uniforme, briga pelo louvor que está afinado, está desafinado, briga pelo estilo de música, briga por tudo. São a famosa porfia, obra da carne. Meu irmão, se você anda nessa condição, está na hora de você se converter. Está na hora de você mudar o foco da tua vida. Deixa de ser briguento. Ah, mas eu tenho direito. Jesus também tinha. E nem por isso ele brigou para sair da cruz, né? Você pense nisso. Então, quando a gente fala de brigas, a gente fala de brigas no meio da igreja, no meio de discussões, contendas, né? Subordinado com liderança, né? Briga com o líder, com os líderes de departamento, briga com o líder da igreja, com o pastor, com os obreiros. Eu estava meditando um dia desse num texto, né, aqui em casa, que Jesus cita eu amo aquele texto que ele cita lá, acho que se não for me engano está no Evangelho de Lucas, que ele diz, olha, eu não sei o que eu faço com vocês, eu toco flauta, você não dança, eu canto, você não ri, eu canto uma música triste, você não chora, o que você quer da vida? E assim é o nosso meio, sabe? Pessoas brigando por besteira. Briga porque não deu a paz do Senhor. Briga porque deu a paz do Senhor. A gente não sabe mais o que fazer. Então as porfias, elas vêm aí no nosso meio, gerando contenda, disputa, discussão. Sabe, irmãos? Se não adianta você ficar discutindo quem é que é mais santo, quem é que é mais poderoso, qual é a igreja que é mais... Não, a igreja poderosa é a igreja de Cristo. O santo é Cristo. E tem irmãos se estapeando no meio da rua. Você vê, agora a onda agora, porque já não tem mais gente tão corajosa agora as pessoas ficam brigando no Facebook. Brigando nas redes sociais. Ah, o meu pastor tem mais cabelo que o seu. O meu pastor usa terno importado. E você deveria se converter, sabe? Arruma brigas nas redes sociais, criando... Um dia desse falei com a minha esposa, eu falei, tem coisas que a gente fica ouvindo e vendo, que a gente fala, até Satanás está pedindo perdão a Deus. Porque jogamos a culpa nele, né? É claro que alguém tem que pagar, né? Então as pessoas brigam aqui na terra, se matam, falam um monte de besteira, machuca as pessoas, joga as pessoas para fora da igreja, aí depois fala, não, foi o diabo, eu não fiz nada disso, quem fez foi a sua carne, foi você que fez isso. Satanás pode ter no máximo aí lançado uma setinha, mas você é tão briguento, cara, você é tão problemático, eu sou tão problemático às vezes, que arruma confusão por qualquer coisa, sabe? Arruma confusão que o suco da ceia não está de agrado, arruma confusão que o pão não é pão asmo, se é asmo reclama que está amargo. Então, sabe, vamos parar de brigar um pouco, vamos parar de arrumar rixa, né, briga. Vou ler uma história para vocês, né? Não vou ler porque não dá tempo. Mas se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Levíticos, no capítulo 10, o versículo 1, você vai ver uma pessoa que queria arrumar confusão. Você vai ver uma pessoa que queria arrumar briga, contenda, discussão no meio do povo de Deus, dissensões, facções, né? Você pega lá, lê a história de Nadab e Abiú, filhos do sacerdote. Não eram qualquer sacerdote, eles eram filhos de Arão. Eles eram filhos de Arão. Eles eram sobrinhos de Moisés. Quantas coisas aqueles homens viram e contemplaram de Deus. Quantos milagres o mar vermelho se abrir, cordonize do céu, água da rocha.
maná, a roupa que não se desgastava, o sapato que não furava, a enfermidade que não tinha no meio do povo. Eram sacerdotes, homens de Deus, assim como eu e você, porque a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, todos nós, indiferentemente do cargo, indiferentemente da posição eclesiástica, somos todos sacerdotes. E esse homem, ele pega esses dois, os filhos dos sacerdotes, eles administravam o altar do Senhor, e eles pegam os seus efodes e dizem: nós vamos oferecer incenso ao Senhor. Mas eles não tinham permissão para isso. Eles não tinham autoridade para isso. Mas eles queriam arrumar uma rixa, começaram a brigar, a discutir com Moisés, a discutir com Arão e falar: não, nós vamos fazer, porque nós também temos direitos, né? Eu sempre falo que nós vivemos com muitos direitos e esquecemos dos nossos muitos deveres, né? Nós só se preocupamos com os nossos direitos, mas não esquecemos dos nossos deveres. E nós também nos esquecemos que as outras pessoas também têm direito, né? É que nem nós que somos crentes, né? E tem uns crentes aí abençoados que bota lá seu rádio no último volume e incomoda a vizinhança inteira. E aí você fala para ele: mas eu estou no meu direito, eu posso ouvir, é música boa. Mas quando o outro coloca, você quer jogar pedra em cima da casa dele, porque a música é ruim, a música é isso, a música é aquilo. Então, para nós sermos respeitados, temos que respeitar também, né? É um princípio de convivência social nesses tempos que nós estamos todos enclausurados. Mas voltando lá, Nadab e Abiú, nós encontramos eles dois, vão lá e Moisés fala: tá bom, vocês querem fazer isso? Faz. Pega lá seus efodes, pega lá seus preparatórios, veste a sua roupa e sobe à presença do Senhor. Se for de Deus, Deus vai aceitar. Se não for de Deus, Deus vai rejeitar. Os filhos do sacerdote, naquele dia, eles subiram perante o Senhor. E a Bíblia vai dizer que levaram fogo estranho perante o Senhor. Levaram confusão, contenda, né? Levaram separação, divisão. E ia criar uma situação bem ruim. A Bíblia diz que naquele dia saiu fogo do altar do Senhor e consumiu eles instantaneamente. Eles morreram no altar do Senhor. É o mesmo fogo consumidor que está lá no livro de Daniel, quando os 3 homens estão na fornalha. É o mesmo fogo, irmãos. Deus não muda. Então, quando eu paro para imaginar e ler essa história, eu lembro assim: por que Nadab e Abiú quiseram fazer isso? Eles tinham tudo. Eles seriam os próximos sacerdotes da linhagem real. Não tinha o que fazer, era só esperar. Mas ele não esperava. Geralmente as pessoas briguentas não gostam de esperar, né? Elas preferem tomar a frente e fazer do seu jeito. Infelizmente, no caso de Abiú e Nadab, o jeito deles não foi muito agradável. Levou eles à morte. Então, que nesses dias, nesses tempos, no meio da igreja do Senhor, nós venhamos entender, irmãos. Não criemos inimizades, façamos amizades. Não sejamos rixosos uns com os outros, mas trazemos essas pessoas para o nosso lado, não para o meu lado, mas para o lado de Cristo. Porque assim nós veremos que a glória de Deus vai se manifestar nas nossas vidas e no meio da igreja. É só assim que ela se manifesta, no meio da união. Aonde há união, Deus opera. Aonde há desobediência, aonde há inimizades, Deus não está no negócio. Então, nessa noite, eu queria que você entendesse e meditasse nesses textos. Meditasse no que nós lemos aqui. E pratique, porque meditar é bom, mas praticar nos ajuda a aperfeiçoar a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, e que nós possamos ser vasos de bênção na casa do Senhor. Vasos de honra e não de desonra. Porque de desonra o mundo está cheio. Nós precisamos de ser de honra, porque honra edifica e glorifica o nome do Senhor.
Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse período, e assim eu queria agradecer a todos aqueles que assistirem e, se puderem, né, compartilhar e levar essa palavra o mais longe possível. Não é palavra de teólogo, não é palavra de psicólogo, é uma simples palavra de Deus, mas que pode mudar a vida de muitos. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por esse dia. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pelo teu amor. Guarda essas vidas, guarda essas famílias, tira toda a inimizade no meio da família, no meio das casas, toda a rixa, Senhor, entre vizinhos caia por terra, em nome de Jesus. Pai, abençoa, santifica, é o que eu te peço. Dai, Senhor, sabedoria ao teu povo para glorificar e exaltar o teu nome. Nessa noite, sê com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.